Senhor Jesus, Senhor, somos gratos a Ti, estamos nessa batalha, nós não estamos sozinhos, nós temos a Ti como nosso general, como nosso defensor, aquele que vai à nossa frente, pois em Ti, Senhor, nós somos mais que vencedores. Vença mais conosco nesta noite, toda essa batalha, Senhor, levando cativo os nossos pensamentos, Senhor, a Tua obediência. Continua abençoando, Senhor, encabeçando, Senhor, toda esta reunião, abençoando a cada um aqui presente. Lembra também daqueles que estão em suas casas. Tua palavra fale aos nossos corações. Senhor Jesus, continue nos conduzindo, Senhor, à vitória. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós queremos cooperar com o Senhor, Senhor, fazer parte deste exército, Senhor, celestial. Senhor Jesus, usa dessa oportunidade, Senhor, para trabalhar mais em nós. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém, aleluia. Graças ao Senhor. Mais uma mensagem dentro da semana. Quem teve a oportunidade de desfrutar do alimento diário, o título da mensagem, que é a quarta, a formação do exército celestial. Então, a princípio, no primeiro momento aí, para nos identificarmos, né, a característica celestial deste exército em formação, ele se dá pelo fato de o general deste exército, que é Cristo, né, é aquele que o Pai o colocou nos lugares celestial. Então, isso faz com que esse exército que está em formação, conduzido por esse general, ele seja celestial. Também outro ponto que reforça essa característica celestial desse exército em formação é o fato de os soldados que estão constituindo esse exército são aqueles que não somente se converteram ou mudaram de direção um dia, né, ali de 180 graus, né, mas não apenas mudaram de direção, mas também mudaram de esfera. Então, esses dois pontos fazem com que esse exército que está em formação, ele tenha essa característica celestial, né? Então, da mesma forma que o Senhor nos dê graça para nos encontrarmos nessa esfera, né? Sabemos que estar aqui é uma batalha, por isso precisa do exército. Então, por que exército? O exército é porque existe uma batalha, né? E estar aqui é uma batalha, né? Temos um tempo a atentar para a palavra do Senhor, uma batalha, uma luta, né? Então é necessário que o Senhor dê graça para nós nos encontrarmos no lugar adequado, né? Não necessariamente sentado nas cadeiras brancas ou nesse local de reuniões, mas nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E por que exército, né? Então, a necessidade de se formar esse exército se dá por um único e simples fato, porque existe uma batalha. E essa batalha, ela já tem um bom tempo que ela existe, né? Então, por isso, eu vou tomar a liberdade de mudar um pouco a linha da mensagem que está no alimento diário. Eu já vou para um outro ponto, que é a nova criação. Então, essa batalha, ela já existe há muito tempo. Essa batalha se constituiu quando? Na antiga criação, vamos usar essa expressão, né? Havia um arcanjo, né? um anjo de luz, que ele se rebelou contra Deus, né? Ele quis ser igual a Deus. Então ele foi precipitado, foi lançado para a terra. Então aí houve um caos. Então a partir daí, aquele anjo de luz, ele se tornou Satanás, o adversário, aquele que vai de contra a Deus, de contra a vontade de Deus, de tudo que se chama Deus. Então a batalha deu início ali. Então, para esse exército, ele inicia a formação dele com a nova criação, ou seja, quando Deus teve que criar novamente, e a partir daí ter o homem como centro da criação, aquele que queria, Deus poderia usá-lo para governar, Deus poderia usar o homem para formar esse exército
e vencer Satanás, o seu adversário, que é o nosso adversário. Então, nessa nova criação, Gênesis capítulo 1, já vamos ler, por favor, Gênesis capítulo 1, os versículos 26 ao 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, com a nova criação, Deus ele teria a oportunidade agora de retomar, né, o seu governo, que outrora foi usurpado por Satanás. Satanás, pela rebelião, houve um caos, houve uma desordem no universo, né? E aí Deus criou o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. A partir de então, Deus teria no homem esse exército que venceria Satanás, né, o adversário. Então ali dá início a formação desse exército. Então o desejo do coração de Deus é que o homem, esse homem criado, ele comesse do fruto da árvore da vida, que é o próprio Deus, e viveria eternamente, né? Mas nós conhecemos a história. Lamentavelmente, né, o homem caiu. Enfim, o nosso adversário, o adversário de Deus, Satanás, de uma forma muito sutil, na forma da serpente, veio, enganou a Eva e a Adão, né? Então o homem caiu. Mas o propósito de Deus, ele nunca vai mudar, né? Então o desejo de Deus de formar esse exército, vencer Satanás, é imutável. Isso é tanto que aos olhos do Senhor isso já aconteceu, né? Se lemos Apocalipse, já aconteceu, né? Mas como nós estamos limitados por causa do tempo, né, mas isso já se cumpriu. Então dentro de Gênesis mesmo, nós vemos que a promessa de Deus é imutável. Capítulo 3, logo depois da queda, por causa do tempo nós vamos ler apenas um versículo, versículo 15, do capítulo 3 de Gênesis. Amém. Senhor Jesus, sim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu te ferirá o calcanhar. Então a promessa de Deus manteve, né? Então descendente de mulher iria derrotar Satanás. Então a proposta do exército, da formação do exército para a vitória conclusiva, ele mantém, né? Mesmo após a queda ali, o propósito de Deus manteve. Então com Deus criando novamente, mesmo o homem caindo, ainda assim o propósito de Deus mantém imutável, né? Então seria um descendente de mulher. Esse descendente é o descendente que é Cristo. Ele veio, o próprio Deus se fez homem, veio à terra, cumpriu todas as coisas, foi até o Hades, ali derrotou a morte, derrotou Satanás. Enfim, ele, como o único Filho de Deus, após a sua ressurreição, se tornou o primogênito, e nós somos seus muitos irmãos. Então o primogênito, ele é o general, ele é o primeiro, e chamou seus muitos irmãos para formarem esse exército vencedor. E esse exército, ele está contido, vocês podemos dizer assim, na igreja, né? A igreja é esse exército, né, de Deus. Então, por isso, Mateus capítulo 6, a gente dá sequência à linha, né, do encargo.
Mateus capítulo 16. O versículo 18. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja edificada é esse exército que vence Satanás. A igreja edificada, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nessa grande batalha, essa batalha universal, essa batalha que já existe já há milhares de anos, né? Se considerarmos a nova criação, 6 mil e pouco aí, mas desde a velha criação, né, milhões de anos, existe essa batalha e agora por meio da igreja edificada, o Senhor ele tem o caminho agora para formar o seu exército, né, que tem essa característica celestial. A igreja ela é formada justamente por estes que um dia, que somos nós, nos convertemos, né, e fomos mudados de esfera, fomos colocados num lugar celestial. E agora em Cristo Jesus, nós somos esses que vencem Satanás. Né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja edificada. E essa batalha, ela se dá não nesse âmbito natural que nós vimos, né? Apesar que todo dia é uma batalha, né? O trabalho, escola, o cuidado dos filhos, mas essa batalha, essa luta, ela não é contra a carne, contra sangue, né? Então por isso vamos ver Efésios, né? Capítulo 6. Efésios capítulo 6. Inicialmente os versículos 10 a 12. Então tudo isso aí justifica aí a formação desse exército, né? Que a batalha ela é constante. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 12, inicialmente. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficardes firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então por isso o exército ele não pode ter uma característica terrena, né? Porque a luta não é contra a carne, não é contra sangue. A luta não é marido contra esposa, esposa contra marido, patrão contra empregado, empregado contra patrão. A luta é contra os principados e potestades. Satanás, ele, de uma maneira bem sutil, ele vem tentando, assim como enganou Eva e Adão no início, ele vem tentando enganar o homem ao longo das eras, fazendo com que os homens lutem entre si e sejam totalmente destruídos. Então a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades e contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então esse mundo ele tem dominadores, né? Os anjos caídos, os demônios que tem como função cumprir tem a máxima da sua ordem, né, que é matar, roubar e destruir.
Então, enquanto ele não consegue fazer isso com jovens, enquanto ele não consegue fazer isso com os casais, enquanto ele não consegue fazer isso com as famílias, enquanto ele não consegue fazer isso com a sociedade, ele não está satisfeito. Então essa batalha está aí constante, né? Então Deus, ele precisa de contar com esse exército, né, que batalha nos lugares celestiais para vencer os dominadores deste mundo, vencer as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então existe uma força espiritual do mal que quer destruir a mim, que quer destruir a você, que quer destruir o seu casamento, quer destruir a sua família, enfim, mas nós fazemos parte desse exército. Nós somos esses que o Senhor, Ele poderia fazer sozinho, mas Ele faz questão de contar comigo e com você. Ele faz questão de contar com cada um de nós para formarmos esse exército e vencermos Satanás. O versículo 13 até o 18, do mesmo capítulo de Efésios. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então esse exército tem essa característica. A gente vê aqui que tem uma armadura. Aí a armadura, ela é para o corpo, né? Então mostrando aí que essa armadura, ela é coletiva. Então para estar protegido, é necessário estar no corpo. Porque o corpo, ele tem uma proteção, que é a armadura. Então no corpo, na igreja, em Cristo Jesus, nós formamos esse exército e vencemos Satanás. É onde que a nossa mente é guardada, todo o nosso corpo é guardado, e aí nós não temos apenas a parte defensiva nessa batalha, nós temos também a parte ofensiva, pois nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela é capaz de vencer Satanás, vencer o pecado, vencer o mundo, vencer o velho homem. Então, quando nós usamos a palavra de Deus, Satanás corre. Com uma só palavra, Satanás sai de retirado. Então, essa palavra é a palavra de Deus. Veremos que é o verbo, a palavra, nós veremos isso em Apocalipse. Então, tudo isso aí forma esse exército. Esse exército está sendo formado, ao qual eu e você, nós estamos contidos nesse exército, né? E esse exército, agora de uma maneira prática, ele começou o chamamento, né, os soldados ali para formar esse exército já no Novo Testamento, o Senhor chamando os discípulos. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, vamos ler os versículos 1 ao 4. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre os espíritos do mundo para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, por seu irmão,
Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Celote, e Judas Iscariotes, que foi também quem o traiu. Então nós vemos aqui o Senhor, o general, que é Cristo, chamando o seu exército. Então quando o Senhor chamou ali os discípulos, nesse chamamento, eu e você, nós estávamos ali nesse chamamento. O Senhor chamou os discípulos e chamou cada um de nós para fazer parte desse exército. E nesse texto que nós lemos, há um detalhe aqui, que é um ponto da mensagem que muito me encorajou, que o próprio autor do Evangelho de Mateus, a pessoa de Mateus, ele se descreve da seguinte forma no versículo 3, né? Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Isso parece assim, se lemos assim de uma forma assim, sem atentar, mas por que esse detalhe? Um detalhe muito importante, mostra que Mateus ele reconhece a condição dele, que ele era um publicano. Publicano na época era um cobrador de impostos, né? Que era considerado desonesto, que era considerado que estava na classe dos pecadores, né? Então isso traz para mim e para você, meu irmão, minha irmã, um encorajamento muito grande, porque o Senhor, para chamar os soldados para esse exército, Ele chama pessoas comuns, pessoas pecadoras, pessoas falhas, assim como eu, assim como você, assim como Mateus, um publicano, um pecador, um cobrador de impostos, um desonesto, né? E da mesma forma, quando nós tocamos nesse ponto, nós precisamos ser encorajados e alegrarmos com o amor do Senhor. Então, quando eu desfrutei desse ponto, eu tenho que considerar a minha experiência, quando o Senhor me chamou. E da mesma forma, cada um de nós nesta noite, os que estão nos ouvindo nas suas casas, precisa de considerar o amor do Senhor por mim e por você. Que eu e você, nós não éramos, eu não era digno, você faça a sua consideração, né? Mas eu não era digno, mas no entanto o Senhor me chamou para fazer parte desse exército. Eu, uma pessoa tão comum, tão pecadora, tão falha, tão insignificante, vemos que ali havia pescadores, haviam homens iletrados, mas no entanto o Senhor chamou. E dentre esses, eu e você, nós fomos escolhidos, fomos chamados. Isso mostra o grande amor do Senhor. Aí, fazendo a consideração na minha experiência, no meu chamamento, o Senhor me chamou com 15 anos de idade, né? E na época, eu nem lembro, na minha época, né? Nem lembro se era chamado de adolescente, acho que era, né? Mas eu lembrava, eu com 15 anos de idade, quando o Senhor me chamou, eu já tinha 7 anos que eu trabalhava. E o Senhor chamou em 1985, o Senhor chamou um ajudante de pedreiro. Já pensou? O Senhor chamou um ajudante de pedreiro para servi-lo. Assim como o Senhor chamou um publicano, um pescador, o Senhor chamou a mim, o Senhor chamou a você. O Senhor nos chamou para quê? Para nós fazermos parte desse exército. Então uma pessoa tão insignificante como eu poderia ser útil para Deus. Sim, de fato, nós somos úteis para Deus, mesmo sendo tão falhos, tão pecadores. Então, nesse ponto, mostra que o amor do Senhor, a insistência do Senhor em contar comigo e com você, independente da sua situação, meu irmão, minha irmã, considere na luz do Senhor o seu chamamento diante dele. Então, o Senhor nos chamou para quê? O Senhor nos chamou, veremos, e também nos enviou. Então, mesmo independente da sua situação, de qualquer que tenha sido ela durante o seu chamamento, o Senhor ele tem um propósito muito grande nisso. O Senhor te chamou os discípulos e nos enviou, né? O versículo 5 do mesmo capítulo de Mateus, capítulo 10, vamos ler o versículo 5 ao 7. Senhor Jesus.
mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Então o Senhor não apenas chamou os discípulos, como chamou a cada um de nós. Esse chamamento, ele é o alistamento para esse exército, como ele também deu a missão, deu a comissão para esse exército. Agora vou te enviar. Para quê? Para pregar o evangelho do reino dos céus. Por isso é o exército celestial. Esse exército vai fazer o quê? Ele vai tirar das garras de Satanás as pessoas que estão sendo tragadas, né? Ele vai destronar Satanás desse mundo, que ele é o príncipe deste mundo, e vai trazer de volta o reino para Deus em Cristo Jesus. Então aí nós somos enviados com esse objetivo de quê? De pregar o evangelho, de levar de fazer com que o homem que outrora foi desconectado de Deus, agora ele seja conectado novamente, e seja trazido de volta para o reino de Deus. Ele faça parte agora desse exército celestial para vencer Satanás. Então o Senhor nos chamou e nos enviou. Senhor Jesus. Então nessa batalha, antes de nós seguirmos ali em Lucas, nessa batalha, reforçando ainda que é uma batalha, por isso, é isso que justifica a formação do exército. 2 aos Coríntios, capítulo 10, Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 ao 6. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor Jesus, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas das nossas milícias não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, embora nós estamos aqui, né? Trabalhamos, estudamos, casamos, compramos, vendemos, emprestamos, né? Reunimos, né? Algo físico, né? Aqui bem da terra é necessário caminhar, mas no entanto a nossa luta, ela não é segundo a carne, né? As armas da nossa milícia, da nossa luta, da nossa batalha, elas não são carnais, mas sim são poderosas em Deus. E em Deus, em Cristo, formando esse exército vitorioso, nós vencemos toda altivez. Tudo que se levante contra Cristo é vencido por meio do Senhor, através desse exército, né? E aqui diz que toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então o ponto aqui é a obediência. Se nós considerarmos bem esse ponto, obediência, nós veremos que o que fez com que a batalha desse início, bem lá no passado, a desobediência. Então, pela desobediência, né, a rebelião de Satanás, aí deu início à batalha. Então, o que vai vencer essa batalha é a obediência. E nós sabemos que o nosso general, ele é o exemplo vivo disso, porque o Senhor, ele venceu Satanás, venceu o pecado, venceu o mundo. Por quê? Porque ele foi obediente à morte, e morte de cruz. Então nós temos obedientes à palavra do Senhor, à palavra profética, à direção do Senhor. Isso é o que garante a nossa vitória.
né? Isso que garante que nós seremos vencedores. Porque de contrapartida vemos também no segundo tempo ali, né? Por causa da desobediência do homem, Deus tinha uma ordem, aí o homem desobedeceu a ordem determinada por Deus, aí se ele desobedeceu a ordem, a partir daí se constituiu o quê? Uma desordem, um caos, né? Mas aí o Senhor, Ele não desiste do homem. Nós já vimos que da mulher já nasceu um descendente que pisou na cabeça de Satanás. E esse descendente é o nosso general. Ele está chamando a mim e a você para fazer parte desse exército, para juntos, como a igreja, nós vencemos Satanás. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então a obediência é o ponto. Então nós precisamos ser aqueles que estamos debaixo do encabeçamento, né, da direção do Senhor. Isso é Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, os versículos 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então fazer convergir nele, então nele, em Cristo, sendo encabeçado e conduzido por Cristo, aí a vitória é garantida. Versículo 19 até o 23, do mesmo capítulo de Efésios. E qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia! Esse é o exército no qual eu e você nós fazemos parte, esse exército celestial, que é a igreja. Nós vemos que todas as coisas estão debaixo dos nossos pés, porque nós fazemos parte desse único corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja, que é esse exército que definitivamente derrotou Satanás de uma vez por todas. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então dentro e esse exército foi chamado, foi enviado, né, para quê? Para estabelecer o reino de Deus nessa terra, expulsar Satanás, tirar as pessoas das garras de Satanás. Aí foi citado no alimento diário aquela porção do chamamento dos 70, né? Lucas capítulo 10. Senhor Jesus. Lucas capítulo 10, vamos ler o versículo 1 até o 4. Senhor Jesus. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio,
como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Aqui esses 70, né, assim como os discípulos lá em Mateus 10, eles foram enviados com o objetivo de, tem que dizer que eles eram os precursores, né, tinham a função de ir à frente na cidade que só iria posteriormente. E eles teriam que, a função deles, que é a função desse exército, é ir e preparar a terra, preparar o caminho para ali festejar a vitória do Senhor, né? E eles teriam que ter esse cuidado, que não era para eles levar bolsa, nem sandália, ou seja, aqui mostra uma característica, de que a característica deles não era terrenal, né? O objetivo deles não era essa terra, era algo celestial. Eles iriam estabelecer ali o reino de Deus. Iriam dizer, o rei do reino dos céus está próximo. Jesus está chegando. Aquele que venceu e vencerá. O Senhor Jesus, então esse exército faz aquela parte do exército que faz aquele reconhecimento para quê? Faz aquela medição, como aqueles espias, né? Mais precisamente os 2 positivos. Esse lugar aqui, ele é do Senhor. Essa casa aqui pertence ao Senhor. Essa família pertence ao Senhor. Esse jovem pertence ao Senhor. Enfim, ele vai e define. A batalha já foi ganha. Então nós, como esse exército, e esses 70, nós fomos encorajados, né, quem desfrutou do alimento diário, mostra que eles ficaram tão alegres, né? Vamos ler esse versículo, Lucas capítulo 10, o versículo 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Então eles, ao verem a vitória do Senhor sobre os demônios, sobre as enfermidades, enfim, o reino de Deus sendo estabelecido, eles ficaram muito alegres. Então servir ao Senhor, pregar o Evangelho, levar a salvação das pessoas, que tudo isso é função desse exército, isso traz para mim e para você uma alegria, né? Alegria no nosso interior, por quê? Porque a vontade de Deus está sendo cumprida, porque Satanás está sendo derrotado, porque o reino de Deus está sendo estabelecido. Então isso traz muita alegria para mim e para você, tendo essa realidade como esse exército celestial. E aí o Senhor segue, né? Versículo 18. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aqui faz uma alusão ao fato deles terem sido fiéis ao Senhor, levaram a salvação para as pessoas, os demônios foram expulsos, as enfermidades foram curadas, quer dizer, Satanás foi derrotado. Aí o Senhor fala, eu vi Satanás caindo. Então quando nós nos posicionamos como esse exército, para pregar o Evangelho, para levar a salvação, a cura às pessoas, Satanás é derrotado. Vi Satanás caindo como um relâmpago. Agora o versículo 19 e 20. Eis aí, dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem, e sim porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Aleluia! Então fiquem alegres sim, mas não necessariamente por causa da obra que vocês fizeram, mas por causa da obra que eu fiz e faço em vocês. Então isso deve gerar uma alegria, né? Porque ao sair para pregar o Evangelho, para levar a salvação às pessoas, é fato, ali ocorre algo, né? As pessoas são salvas, as pessoas são libertas, são curadas, mas muito mais do que isso, eu e você, nós somos transformados. Então alegar ainda muito mais pelo fato de eu e você, os nossos nomes estarem escritos ali nesse exército celestial.
né? Os nossos nomes estão ali, nós estamos sendo transformados, trabalhados, formados, capacitados para esse exército. Isso deve alegar a mim e a você. E essa alegria, ela não é apenas com os soldados, o general também se alegra, né? O versículo 21 do mesmo capítulo, vamos ler, por favor. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos, e revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Enquanto os 70 estavam alegrando, o Senhor estava exultando, uma alegria ainda muito maior. Por quê? Porque ele via a obra de Deus sendo feita naqueles. Ele via que o propósito da vontade de Deus estava sendo ocultada, né? Para aqueles grandes, os maiorais, estava sendo revelada para os pequeninos, para o servente de pedreiro, para o pecador, para o pescador, para o publicano, para mim, para você. O Senhor revelou essa obra maravilhosa. Então essa alegria nós nos alegramos e o Senhor exulta, né? Quando o exército sai e cumpre a vontade do seu general. Senhor Jesus. Então agora podemos caminhar lá para os pontos finais. Apocalipse, capítulo 12. Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 12, o versículo 11. Vamos ler o versículo 9 e o 11. Esses dois, por favor, né? O 9 e o 11. Senhor Jesus. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado à terra, e com ele os seus anjos. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, eles, pois, o venceram, né? Satanás foi expulso. Aquela serpente que enganou Eva lá, ela se tornou um grande dragão, a antiga serpente se tornou um grande dragão e foi derrotado por esse exército, o qual eu e você, nós fazemos parte. Então, aos olhos de Deus, tudo isso já se cumpriu, né? Agora, esses, pois, que o venceram, eles precisam de sangue. Venceram por causa do sangue, quer dizer, são pecadores, pecam, são falhos, assim como eu, assim como você, mas a todo momento têm a oportunidade de se arrependerem, voltarem ao Senhor e prosseguirem, vencendo a Satanás, vencendo o inimigo de Deus. Eles venceram também por causa da palavra do testemunho. Falar deles coincide com o seu testemunho, com o seu viver. E também não amaram a própria vida, negaram a si mesmo e amaram o Senhor. Capítulo 14, o versículo 4. Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Então esse exército é aquele que são os seguidores do Cordeiro. Então aí vem aquela perguntinha que sempre puxa o nosso tapete, né? Quem aqui quer seguir o Senhor? Levanta a mão, né? Quem aqui quer seguir o Senhor? Levanta a mão. Aleluia! Levanta a mão, Cláudio. Levanta a mão. Tá? Então quer seguir o Senhor? Quem quer seguir o Senhor? Negue a si mesmo, tome a cruz e siga. Isso faz de mim, de você, um vencedor.
isso faz de mim e de você aquele que vence a Satanás, né? Então, esses são os que seguem o Cordeiro, né? Eu e você, que não amam a sua própria vida. Então, para nós concluirmos, capítulo 19 de Apocalipse. Senhor Jesus, capítulo 19, os versículos 6 a 8. Então ouvi como a voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e com fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então a noiva aqui já adornada, preparada para as bodas do Cordeiro, né? Ela tem essa característica, que é as suas vestes, né? Que vestida de linho finíssimo, resplandecente e puro. Essas vestes, o que é os atos de justiça dos santos, mostrando que constantemente é necessário ele, como o Efésios mostra, lavar por meio da palavra, está sendo lavado, limpado, purificado, preparado, enfim, essas vestes que estão sendo bordadas dia a dia, né? O Senhor está bordando, preparando essas vestes para a noiva, a qual somos nós, a igreja, a qual é esse exército e que vencerá Satanás, né? E então essa noiva tem essa veste, né? Resplandecente, linho finíssimo, resplandecente e puro. Agora sim, para concluir, no mesmo capítulo 19, vamos ler os versículos 13 até o 16. Senhor Jesus, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiram-no os exércitos lá do céu, montado cavalos com vestiduras de linho finíssimos, brancos e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto, na sua coxa, um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Então esses que fazem parte dessa batalha vitoriosa, vencedora, eles se constituem, formam o exército dos que há no céu, ou seja, o exército celestial. E as vestes deles são vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Ou seja, é a noiva, é a igreja, somos nós. Então cada um de nós fazemos parte desse exército celestial. Em Cristo Jesus já temos a vitória garantida. Satanás já é derrotado. Nós somos vitoriosos por fazermos parte desse exército. Amém. Jesus é o Senhor. Irmãos e irmãs, compartilhem, por favor.